Queridos irmãos, irmãs, queridas crianças que vieram para celebrar este domingo, dia do Senhor, demais irmãos e irmãs que nos acompanham através da transmissão, que alegria podermos nos reunir diante do altar, no entorno desta palavra de Deus, para celebrar este primeiro domingo de caminhada quaresmal. Com certeza é um tempo de graças que nós temos esta oportunidade. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos dá esta oportunidade de mais uma vez celebrarmos esta quaresma. Eu digo oportunidade porque tem tantos outros irmãos que não tiveram mais esta oportunidade, porque já foram chamados para junto dele. E nós temos então esta oportunidade de caminhar nesta quaresma. A quaresma, com certeza, não é apenas mais uma parte do ciclo do ano litúrgico na vida da igreja, não. Ela é sim um tempo da graça de Deus, tempo para que nós possamos nos encontrar com Deus e com o próximo e conosco mesmo. É uma oportunidade ímpar que nós temos, porque enquanto nós não tivermos esta sintonia com Deus e com o próximo e conosco mesmo, alguma coisa está errado na nossa vida, e muito errado. Então, é um tempo de reencontro, ou como nos vai dizer todos os dias ao longo desse tempo quaresmal, um tempo de conversão. E conversão é justamente isto, este retorno. Às vezes, no trânsito, nós encontramos a placa que diz retorno, né? Retorno para onde? Retorno para onde você saiu. E a conversão é justamente este retorno. Retorno para quem? Para onde? Retorno para Deus. Porque no nosso cotidiano, nós, por ignorância ou por cabeça dura, muitas vezes, nós vamos, pouco a pouco, nos afastando deste Deus que tanto me ama. Vamos trilhando outros caminhos, vamos ouvindo outras palavras que não seja a palavra de Deus, vamos nos deixando encher de outros ensinamentos e palavras e conhecimentos sem sentidos. E aí, a igreja, na sua sabedoria de mãe, nos dá um tempo que se chama quaresma, que é tempo de conversão, é tempo de volta. Na missa da quarta-feira de cinza, esta palavra marcou muito forte, volta. O profeta Joel insistiu nesta palavra, voltai, meu povo, para Deus. Este é o grande apelo de Deus para toda a sua igreja, para cada um de nós, voltai-vos. Devemos voltar então a este caminho que nosso Senhor preparou para nós, que Ele trilhou, este caminho que Ele é. Então, é um tempo bonito, não é um tempo de tristeza, como muitos pensam, mas é um tempo de alegria pelo nosso reencontro com aquele que nos criou. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós aproveitemos deste tempo de graça para a nossa conversão. Conversão, com certeza, é aquilo que Deus espera de cada um de nós, de todos nós, do mais novo ao mais ancião no meio de nós. Todos nós, então, precisamos desta conversão, deste nosso encontro com aquele que nos criou, com o nosso próprio Deus. E neste sentido, tem elementos ao longo deste caminho quaresmal que vai nos ajudando
a perceber, a reconhecer, inclusive o pecado, porque se nós não reconheçamos que erramos, que pecamos, como podemos merecer esta graça de Deus? Esta graça do perdão é dada a toda aquela pessoa que reconhece realmente que pecou. E é por isso, então, que ao longo deste caminho, nós vamos ter esta palavra de Deus que vai como degraus, nos orientando, nos falando ao nosso ouvido, ao nosso coração, daquilo que Deus é e daquilo que Ele quer para todos nós. Por exemplo, neste primeiro domingo do Advento, nós temos um evangelho que ele é muito popular, é muito conhecido, é muito cantado. É o famoso evangelho das tentações, da tentação que Jesus viveu. E é importante, então, nós marcarmos este primeiro domingo da Quaresma, porque depois deste nós vamos ter uns 5 domingos ainda dentro do tempo quaresmal. E todas essas palavras, todos esses evangelhos vão estar como que em sintonia. Tudo isso em função de nos preparar para aquilo que vamos celebrar após a Páscoa, após a Quaresma, que é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, todo esse percurso de 40 dias é como preparação para aquilo que vamos celebrar depois, dada a importância da Páscoa. Portanto, convido a todos vós a prestar atenção nesta palavra, prestar atenção nas palavras que a própria Igreja nos disponibiliza todos os dias deste tempo comum. Não só no domingo, mas também na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É como fazendo uma comparação com aquela medicação que o médico diz, olha, para tomar só uma gotinha, né? Ou 2 gotinhas, é a medicação, é a prescrição do médico. Também a palavra de Deus para nós, neste tempo quaresmal, se coloca, olha essas gotinhas desta medicação, que é a palavra de Deus. Hoje, portanto, o Evangelho da tentação de Jesus nos mostra que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí, quando se fala no diabo, a gente se benze, né? A finada minha avó, quando ouvia este evangelho, ela sempre se benzia, né? Mas por que este evangelho? Porque é preciso que nós fique claro na nossa vida e no nosso entendimento daquilo que nós vivemos e enfrentamos todos os dias da nossa vida. O Evangelho, embora o evangelista nos mostre algo que o próprio Filho de Deus enfrentou no deserto, nós o enfrentamos todo santo dia. A tentação que nós enfrentamos do prazer, do poder e do ter. Todo ser humano é tentado por estas 3 tentações. E elas como que fazem parte do nosso cotidiano. E nós devemos estar atentos, instruídos por essa palavra, por isso que é importante ouvirmos esta palavra proclamada. Porque se nós guardamos esta palavra proclamada, se nós a levemos no nosso coração, com certeza, na hora das tentações do nosso dia a dia, nós vamos lembrar desta palavra. O que foi que o evangelista tal nos falou? O que foi que o profeta tal nos falou?
O evangelista Mateus, então, nos mostra Jesus sendo tentado. Primeiro mostra a disposição de Jesus em jejuar. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E depois deste jejum, que tem por finalidade não nos deixar enfraquecidos, pelo contrário, a capacidade e a função do jejum é nos deixar fortalecidos na fé. Para o diabo, ele imaginou, agora que Jesus fez este jejum durante 40 dias, eu vou me aproximar dele e vou tentá-lo, porque ele está fraco. Então, eu vou provocá-lo para que ele transforme essas pedras aqui do deserto em pães. Olha só como o diabo é astucioso. Ele aproveita e ele fica de olho numa oportunidade da vida de Jesus e da nossa também. Ele não se apresenta numa hora que você está bem, que você está decidido, lúcido, que você está integrado com você, com Deus e com o próximo. Mas ele se aproxima e se aproveita, porque ele é um aproveitador, ele é covarde, ele se aproxima no momento em que você está frágil, para ele poder provocar. Já que Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites, ele pensou, Jesus está enfraquecido agora. Agora eu vou ganhá-lo e vou instigá-lo a fazer com que ele utilize do seu poder de Filho de Deus. Ele pode fazer isso para transformar estas pedras aqui do deserto em pães. Mal ele sabia que o jejum, quando bem feito, quando bem vivido, quando bem intencionado, ele te deixa fortalecido e não enfraquecido, como o diabo pensava. Então ele propõe para Jesus, usa do teu poder, Jesus, para matar a tua fome, seu bobo. Usa deste poder a teu benefício e não para o benefício dos outros. Utiliza isso, seu bobo. Esta tentação, meus irmãos e minhas irmãs, quantos leigos e leigas não enfrentam durante o cotidiano de provocações, e muitas vezes de amigos, de amigas, muitos que estão até em condições melhoradas de poder, de governo, administrativo, numa empresa, e diz, usa isso a teu favor. Já que tu ocupa este cargo, utiliza, seu bobo ou sua boba. Este poder a teu benefício. Todo mundo faz assim. Olha só como o diabo é esperto. Ele é aproveitador. Ele não é sábio, não. Ele é esperto, porque ele sempre se aproveita de momentos de dúvida na vida de Jesus, mas na vida de cada um de nós, para lançar a sua proposta que divide. A sua finalidade é causar divisão. Ele é especialista em causar divisão onde tem unidade, de causar divisão onde tem comunhão, de causar divisão onde reina a paz, de causar divisão onde reina a vida. Ele é um espalhador de divisões. Ele tem prazer de fazer isso, porque ele gosta de ver tudo dividido. Ele gosta de ver todo mundo brigando um contra o outro. Ele gosta de ver, como diz o ditado, o circo pegando fogo. Porque é próprio dele. É isso que ele sabe fazer.
É isso que ele gosta de fazer. E ele tem o prazer de fazer o mal. Ele se sente bem em fazer o mal. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje é muito rico para marcar um caminho que nós temos pela frente. O caminho quaresmal é para que nós utilizemos desta palavra de Deus, que não é à toa, é o Evangelho que vem para nos ensinar, para nos deixar com os pés no chão, mas os olhos e a cabeça voltados para nosso Senhor e o nosso coração aberto para o próximo. O diabo, ele não confia em Jesus e nem acredita, e nem reconhece Jesus como Filho de Deus. Nós percebemos quando o Evangelho, repetidas vezes, utiliza esse termo, se és Filho de Deus. Se és Filho de Deus. É muito repetido isso pelo diabo. Por quê? Porque ele não reconhece que Jesus é Filho de Deus. Então ele provoca, ele gosta de provocar. Devemos ter muita atenção nas provocações do dia a dia, porque todos os dias nós somos provocados. Em casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, na nossa função, somos provocados. Provocar para ver se você, como diz o ditado, desce do salto. E vejam como o diabo é tentado. Se tu és filho de Deus, eu, diabo, sei que tu não és filho de Deus. Mas, caso seja, caso venha a ser filho de Deus, olha só, provocação. Muita provocação. E diante da provocação, é muito belo como nosso Senhor reage. Não sei se você já assistiu uma provocação de alguém. Tem pessoas que mal é provocada, logo ela se incendeia e incendeia também o mundo. Tem pessoas que basta um pequeno gesto para ela ser incendiada e perder o controle. E nosso Senhor, então, ao longo de todo este Evangelho, ele tem uma clareza daquilo que ele é. Ele sabe que ele é Filho de Deus. Não precisa provar. Se para alguém precisa ser provado que ele é Filho de Deus, é porque essa pessoa não acredita. E se não acredita, não tem por que ser provado. Provado ou não, ela vai continuar não acreditando. Se és Filho de Deus, não esqueça disto. Se tu és cristão mesmo, se tu é católico mesmo, nem parece que é católico. Nem parece que é batizado, nem parece que é padre, nem parece que é casado. Você sabe que você é. Você tem que ter clareza daquilo que você é e da sua missão. E quem nos dá esta clareza da nossa missão é justamente esta palavra e a Eucaristia que nós nos alimentamos. Isto é muito bonito. Então nosso Senhor nos ensina com muita clareza, com muita firmeza, tranquilidade, sem em nenhum momento ele confrontar-se com o diabo. Porque não adianta, porque a especialidade do diabo, repito, é fazer o mal. Ele sabe fazer o mal e você não sabe. Ele sabe de tantas formas de fazer o mal e você não sabe. E ele diz, olha, seu diabo, não só de pão vive o homem, já que tu estás me testando para eu transformar
estas pedras em pães, saiba, seu diabo, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que coisa bonita. Nós sabemos desta palavra, nós nos alimentamos desta palavra de Deus, nós fazemos desta palavra o nosso compromisso do cotidiano. Ou esta palavra que na igreja nós escutamos, na celebração da Eucaristia ou da palavra, nós escutamos, mas quando chegamos em casa, já nem lembro mais. Eu retorno e retomo esta leitura ao longo da semana ou não? Então Jesus simplesmente e tão somente mostra para o diabo que o alimento de uma pessoa, de um cristão, não é só comida. Olha que coisa bela! A vida do ser humano é feita também da dimensão do Evangelho, da cultura religiosa, é feita também deste convívio, da comunhão da família, é feita também deste seu exercício e da testemunhança da vida eclesial e da vida social. É feita também do seu compromisso para com o outro, o sair de si para ir ao encontro do outro, que aí nós já entramos na campanha da fraternidade deste ano, que é por demais interessante, e nós precisamos estudar, e não só estudar, mas também implementar esta campanha. Aqui na nossa diocese, nós vamos fazer o estudo no próximo domingo, na paróquia da Divina Pastora, aqui perto de nós, a partir das 8 da manhã. Então, todo cristão que se preze, é bom que conheça este texto da campanha, até porque depois você pode ajudar outras pessoas se você está por dentro. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a tentação do prazer de transformar as pedras em pães, a tentação do ostentar-se. O demônio gosta de holofotes e por isso ele também testa Jesus dizendo: se tu és filho de Deus, te lança daqui para baixo, Senhor Jesus. Te lança daqui. Levou Jesus para a parte mais alta do terreno, do templo. Olha, te lança daqui porque tu disse que é filho de Deus. Então Deus vai ordenar teus anjos para te aparar, para te não deixar te machucar. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, como o diabo é astucioso. Ele sabe que todo ser humano tem dentro de si, muitas vezes, esse ímpeto de querer aparecer. Nós vivemos numa época, uma vez, a gente só sabia das coisas através de revistinhas. Revista que vendia até nas bancas. E nem todo mundo via revista, né? E tinha revista que falava dos ricos, dos ricaços, do pessoal das novelas. Mas passou o tempo e chegou um tal de rede social. E eu nem lembro qual foi a primeira. Antes do Facebook tinha o quê? Não lembro, né? Qual era, Júnior? Antes do Facebook tinha o quê? Orkut. E aí pronto, começou-se expor a vida e intimidade de pessoas. E aí não parou mais. A cada dia está mais evoluído. Aparecer-se, ostentar-se. E o diabo quer que Jesus se ostente. Olha, Jesus, pula daqui para baixo porque vai ser um espetáculo. Todo mundo vai gostar. Tu vai ganhar muitos seguidores, muitas curtidas. Lá no Orkut do Reino dos Céus, vai ter muitas curtidas e assim por diante. O diabo
ele gosta de ostentação e por isso que ele provoca Jesus, porque ele sabe que todo ser humano tem alguns menos, outros mais, esta vontade de querer aparecer, esta vontade de ter os holofotes voltados para si. Tem gente neste tempo das redes sociais que até perdeu a vida porque não teve tantos seguidores quanto esperava que tivesse. É uma tristeza. O diabo vê Jesus do ponto de vista humano e não do ponto de vista divino. Ele diz, já que ele é homem, ele quer aparecer. Então eu vou aproveitar, vou provocar. Mas Jesus não cai nessa. Jesus responde para ele, olha, seu diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Porque Deus é maior do que o diabo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, então o diabo ele não desiste de Jesus, como ele não desiste de toda aquela pessoa que está firme no seu propósito. Com aqueles que já estão perdidos, ele não se importa porque já são deles. Para quê? Lutar contra alguém que já está no meu time. Ele quer alguém que esteja no outro time, que para ele é adversário, né? Ele não desiste de Jesus. Então, ele propõe para Jesus se ajoelhar diante dele para adorá-lo. Olha só, o diabo gosta de ter quem o adore. Te ajoelha diante de mim porque eu vou te dar tudo isso. Todo este reinado é meu e eu vou te dar. Tu vai ser dono de tudo isso. Mentira. O diabo não tem nada, ele é pobre, desgraçado, ele não tem a graça de Deus. Ele é mentiroso, ele vive de mentira, vive de fake news, ele vive de espalhar o ódio, o medo, o pavor. Ele adora pavor. Ele gosta de dar uma notícia para te deixar apavorado. Ele é incapaz de te dar uma notícia para você ficar bem, concentrado. Uma notícia que construa, um ensinamento edificante. Isso ele não suporta, porque ele não sabe. Ele gosta de deixar a pessoa instável, apavorada, amedrontada. Como aquelas notícias quando a gente era criança que recebia. Quantos aqui de certa idade não cantou para as suas crianças o boi da cara preta? Pega esta criança que tem medo de careta. Que coisa horrível, né? Mas quantos não ganham a vida espalhando pavor, espalhando terror? Isso acontece lá no seu bairro, no bairro mais simples da nossa cidade, quanto no alto escalão da sociedade. No mundo dos bilionários, isso acontece com frequência. Tem alguém mais esperto que espalha uma notícia de terror na dita uma tal de bolsa de valores e todos ficam com medo e ganham dinheiro, outros perdem. Tem gente que gosta de pavor, vive de pavor, espalhar o terror. Nosso Senhor também foi contactado pelo diabo para que se ajoelhasse diante dele e adorasse. Jesus disse, olha, Satanás, vai-te embora, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Olha como Jesus é firme. Jesus sabe que Ele é filho do Pai. No dia, agora, em janeiro, nós celebramos o dia do batismo do Senhor.
E naquele evangelho tão belo, vocês vão procurar, vão encontrar, no dia do batismo do Senhor dele, ele, na hora que saiu da água do Rio Jordão, aquela voz diz: este é o meu filho amado, nele eu deposito todo o meu bem-querer. Isto, meus irmãos, nós encontramos. Jesus diz para o Satanás: olha, seu Satanás, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Jesus é fiel. Ele sabe o Pai que tem. Ele sabe que é amado pelo Pai. E se Ele é amado pelo Pai, meus irmãos e minhas irmãs, uma pessoa que se sente amado, que se sente amada por Deus, jamais vai ser perdedor. Porque quem se sente amado por Deus é uma pessoa que tem uma energia incrível, que ninguém segura. E é isto que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. Peçamos então. Este Evangelho é muito bonito. Eu tenho que parar porque tem que parar. Mas é bom que a gente continue lendo este Evangelho ao longo desta semana e fazendo as comparações deste Evangelho com a minha vida, em casa, no trabalho, na comunidade, na sociedade. Então peçamos a Deus que nos ajude a trilhar bem este caminho quaresmal, prestando muita atenção àquilo que nosso Senhor nos ensina no seu Evangelho. É isso que vai nos ajudar no caminho, tá bom? E o alimento da Eucaristia que nós recebemos aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.